Olá, é com muita alegria que iniciamos a nossa primeira live do projeto de extensão Matemática para uma Minimização do Distanciamento Social, ou conhecida como Educação Matemática e Web Contato. Esse projeto de extensão surgiu do distanciamento social do ensino remoto emergencial, ocasionado pela pandemia do Covid-19, e tem como objetivo aproximar alunos e alunas do curso de licenciatura de matemática da UNILA com professores e professoras da comunidade interna e externa. Assim, aproximamos essas pessoas que gostam de conversar a respeito de educação matemática e ou temáticas relacionadas a ela, nesse espaço de diálogo e reflexão. Professores, alunos, alunas, agradecemos imensamente por aceitar participar desse nosso bate-papo. E quem conduzirá o bate-papo de hoje, como mediadoras, é a Bianca e eu, Elma. Somos, respectivamente, aluna e professora do curso de licenciatura em matemática da UNILA. A live de hoje é sobre educação matemática, história da matemática. E o palestrante que irá dar início à nossa reflexão é o professor Zaqueu Oliveira. Possui pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências da Matemática da UFABC. Doutorado em Educação Matemática pela Unesp. E graduação em Licenciatura em Ciências da Natureza pela USP. Atualmente é professor visitante no Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza, ou ILA-CVN, da UNILA. Os seus projetos de pesquisas têm como foco a história das ciências e história da matemática nos séculos XVI e XVII, assim como suas relações com o ensino de ciência e de matemática. É membro do grupo de pesquisa em interface entre História das Ciências e Educação Científica da UFABC, do Grupo de Estudo e Pesquisas em Etnomatemática da Faculdade de Educação da USP. Agora vamos apresentar os nossos professores convidados. A professora convidada, Deise Regina Geraldi, é natural de São Miguel do Iguaçu, licenciada em Matemática pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, pedagoga pela FAEL e pós-graduada em Educação Especial, EJA, e docente no ensino superior pela Faculdade São Luís, EAD. Atua como professora da Rede Pública Estadual e particular de Foz do Iguaçu. E a nossa professora, doutora Maria Elizabeth Rambo, professora da UNILA, do curso de licenciatura em matemática, doutora em educação matemática para ciência pela Unesp, pós-doc pela Unesp, pela Universidade de Aveiro, foi coordenadora em diversos projetos financiados pela CAPES, como o BEDUC, Novos Talentos e programas de licenciatura internacional PLI, mentora do programa de pós-graduação da Unemat do campus de Barra do Bugres. Foi diretora do campus da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa de Santana do Araguaia. Agora, os discentes, a apresentação fica a nossa Bianca. Boa noite, eu sou a Bianca, eu vou apresentar os discentes comentaristas convidados e convidadas do curso de licenciatura em matemática da UNILA. A primeira discente convidada foi a Ana Elise Eriks, é mãe solo do Sol, com 6 anos, e do Orion, com 4 anos, é bacharel em antropologia pela UNILA, técnica em gestão empresarial, foi bolsista do IMEA, Instituto Mercosul de Pesquisas Avançadas de Estudos sobre a UNILA, bolsista e voluntária em projetos de extensão, e atualmente é bolsista do projeto de extensão Educação Matemática para uma Minimização do Distanciamento Social. Tem interesse por temas relacionados à cultura, educação, matemática, história da matemática, etnomatemática, relações de gênero, cultura e educação. O discente André Marques dos Santos foi representante do discente no colegiado de curso, atuou como bolsista ou voluntário em projetos de extensão e iniciação científica.
Atualmente é bolsista em projetos de iniciação científica com temas relacionados à geometria diferencial e teoria de conjuntos. Participou de uma investigação do Grupo de Pesquisa em História, Filosofia e Educação Matemática do IFEM sobre a história da matemática na formação inicial de professores de matemática. A discente Jéssica Bianca dos Santos Carvalhos é técnica em logística pela Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, FIEC. Atua no projeto de extensão Universitário Laboratório de Ensino de Matemática da UNILA como bolsista remunerada do PROEX. Tem experiência na área de matemática, atuando principalmente em projetos, monitoria matemática e eventos sobre educação matemática e temáticas da matemática. É representante titular dos discentes no colegiado do curso. E a discente Midian Barbosa, mãe sola do João, desde 2014, atuou como voluntária e bolsista em projetos de extensão, atuou como voluntária em projeto de iniciação científica, foi suplente no colegiado de matemática e atualmente é bolsista no PET, Conexões de Saberes, Programa de Educação Tutorial, e suplente no CLAA, Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do mesmo programa. E agora, com a palavra, o professor Zaqueu Oliveira sobre Educação Matemática e História da Matemática. Muito obrigado, professoras Elma e a estudante Bianca. Agradeço pelo convite para participar aqui do evento e para a gente conversar um pouco sobre história da matemática, né? Então, já de antemão agradeço também a participação das professoras Deise e Maria Elizabeth, né? Com certeza será muito bom poder dialogar um pouco a perspectiva da história da matemática com uma professora atuante na educação básica e uma professora do ensino superior. E também agradeço a presença dos estudantes do curso, né? A Ana, o André, a Jéssica e a Midian. Com certeza será um ótimo diálogo. Então vou começar aqui compartilhando uma tela com vocês, né, para começar a minha apresentação, para a gente então falar um pouco dessas conexões. Minha apresentação aqui, ela não vai trazer muitos elementos teóricos sobre abordagem histórica na sala de aula, da mesma forma que eu também não vou falar tanto da própria história, né? Eu vou perpassar de forma muito superficial, dada a limitação do tempo, em questões que eu acho que importam tanto a professores da educação básica, que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, ou nos anos finais, e também aqueles que atuam no ensino médio, assim como para os próprios estudantes, né, que estão ainda se formando num curso de licenciatura em matemática, ou eventualmente até num curso de licenciatura em pedagogia, né? Acho que a grande pergunta que se faz, né, como que a história pode nos auxiliar a melhorar as nossas aulas de matemática. Então eu vou trazer aqui algumas reflexões sobre isso. Aqui no meu primeiro slide, eu não vou ler todos esses pontos, mas eu quero trazer aqui, né, um artigo já não muito novo, do professor Antônio Miguel da Unicamp, discute uma série de argumentos utilizados comumente nas pesquisas para reforçar, né, para validar a importância da história da matemática no ensino. Alguns, por exemplo, esse primeiro, diz respeito à motivação, né, mas outros, como esse último, né, vai falar da questão de um resgate de uma identidade cultural, né? Então, quer dizer, existem diferentes argumentos que são utilizados para nos ajudar a pensar essa abordagem em sala de aula. O que eu acho que é importante eu trazer aqui na minha discussão é que eu vou usar mais os argumentos ligados a essas questões culturais, sociais ou epistemológicas, como eu vou mencionar daqui a pouco, do que os aspectos mais ligados à motivação, curiosidades, né? Eu vou utilizar menos esses argumentos, tá? Uma questão que também é importante e que o professor Antônio Miguel traz são os argumentos questionadores, quer dizer,
que o que ainda impede ou dificulta a abordagem histórica nas aulas de matemática? Bom, a ausência de literatura adequada e a natureza imprópria da literatura disponível ainda são pontos muito discutidos, mas eu acho que hoje, mais de 20 anos depois da escrita desse artigo do Antônio Miguel, as coisas estão melhores do que estavam naquela época. Então não vou comentar sobre isso. Mas o elemento histórico é um fator questionador ou a ausência de um certo sentido de progresso histórico na criança. Esses dois pontos eu acho que é muito importante, né? Os pontos 3 e 4 aqui, porque a gente às vezes simplifica e acha que a abordagem histórica por si só ela é factível em sala de aula. Mas, veja, pensar historicamente também requer determinados tipos de raciocínio, que eu não vou discutir aqui nesse momento, mas que podem levar para a sua aula de matemática, que já carece, que já possui determinadas dificuldades, pode levar mais elementos dificultadores, né? Principalmente para as crianças mais jovens, nos anos iniciais, ou até mesmo no começo dos anos finais. Quando a gente fala de um determinado momento histórico, veja, só para uma questão de exemplo, quando eu falo, por exemplo, da cidade de Foz do Iguaçu há 100 anos atrás, é preciso que nós, aqui, presentes na live, nos demos conta que há 100 anos atrás, a cidade de Foz do Iguaçu e a região, né, toda a região, tinha toda uma outra característica espacial, né? Você muda o tempo, consequentemente você muda o espaço. Por exemplo, 100 anos atrás não existia a usina hidrelétrica de Itaipu, né? Então, o espaço geográfico era outro. Por consequência, não por consequência, mas também ligado a isso, questões sociais, econômicas e políticas, com certeza, eram diferentes das atuais. Ou seja, pensar nesses aspectos é muito importante, porque não basta eu querer falar de história da matemática para os meus estudantes sem explicar o contexto e sem me dar conta de que eles podem não compreender com facilidade esse contexto. E a gente, quando vai recorrer à história da matemática em sala de aula, quantos dos nossos exemplos são extremamente antigos? Um dos exemplos que eu vou dar aqui é justamente que pode causar esse tipo de dificuldade. Então a gente precisa ter um pouco de cautela, né? Ao utilizar a história nas aulas de matemática, vamos precisar estar atentos para que você não leve mais elementos para a sala de aula que gerem também dificuldades de compreensão por parte dos estudantes, tá? Mas eu não vou, né, adentrar cada uma desses aspectos, era mais para trazer à tona algumas questões para vocês terem noção aqui do tamanho de que essa é uma área de pesquisa que tem muitos pontos ainda em aberto e que são estudados, né, no universo da pesquisa. Sobre os usos, bom, a gente pode pensar em usar a história da matemática para levar uma anedota, uma curiosidade, como o próprio Antônio Miguel mencionou no seu artigo. Isso aqui está num outro trabalho do Silman Keung, que é um outro historiador da matemática que nos explicita algumas das questões inerentes à abordagem histórica em sala de aula. Essas anedotas, essas curiosidades, elas podem despertar o interesse dos estudantes, mas a gente tem que ter um pouco de calma para a gente não achar que o fato de estar levando uma história para a sala de aula torna a aula necessariamente mais atrativa, né? E aí a gente pode conversar com os nossos colegas que são professores de história e eles vão falar da dificuldade que eles têm, né, de despertar o interesse dos estudantes deles nas aulas de história. Então, né, a história por si só ela não é motivadora, né? Então a gente precisa ter um pouco de cautela nesse argumento, embora eu acho que ele é importante e ele pode sim nos ajudar nas nossas aulas. Fazer um esboço amplo, né, quer dizer, a gente pode trazer uma visão geral sobre o tópico de aula que a gente está tratando, ou seja, a gente, de algum modo, a gente contextualiza e auxilia os estudantes na compreensão daquilo que a gente está estudando.
Mas a gente pode, ao invés de fazer esse esboço amplo, a gente pode explorar de forma mais profunda o conteúdo utilizando a história. Ou seja, enquanto um pretende ampliar e trazer mais ideias sobre o tópico, a outra abordagem pode trazer uma explicação pontual, um aspecto específico do conteúdo, né? Quer dizer, então a gente pode transitar por um e por outro aspecto. Né? E o próprio Silman Keung, ele vai dizer que a gente pode, através da história da matemática, esboçar uma metodologia de ensino. Eu não sei se eu concordo tanto com pensar a história como uma metodologia, né, em sala de aula. A palavra metodologia, eu acho que ela carrega dentro de si um conjunto de fatores, mas eu acho que ela pode complementar, né, nesse trabalho do desenvolvimento de ideias matemáticas em sala de aula com os nossos estudantes, né? Então ela pode ajudar naquilo que muitos educadores matemáticos defendem, né, que é o trabalho com a matemática a partir da construção dos conceitos, né, que os alunos tenham condições de construírem os conceitos e as ideias matemáticas. Bom, de forma geral, eu penso, e isso aqui é uma abordagem minha em conjunto com uma colega, a professora Márcia Alvim, da UFABC, que se a gente quiser pensar de forma mais abrangente sobre a abordagem histórica em sala de aula, a gente precisaria pensar em 3 dimensões. Uma que é epistemológica, né, e de forma geral, quando eu trato dessa questão epistemológica, eu estou lidando então com o modo como as ciências ou a matemática são praticadas, desenvolvidas ao longo da história, como que ela se transforma, né, quais são os modos de trabalho de um cientista, de um matemático, né, quer dizer, inserir os estudantes no universo de trabalho, no universo de pesquisa, no universo de produção matemática, né, e se inserir de alguma forma os estudantes numa certa cultura matemática, né, usando então até uma expressão do Guy Brousseau, que um educador matemático francês que defende um pouco essa ideia. Por outro lado, a história da matemática nos permite trazer uma dimensão sociocultural, né, ou seja, discutir como que a sociedade influencia, né, no desenvolvimento da matemática. Veja, isso a gente pode pensar no passado, no influenciaram, ou pode pensar no presente, né, porque a gente ainda produz e pratica matemática, né? Então, pensar a matemática como uma prática cultural, né? E as ciências aqui, estou colocando as duas coisas em conjunto, porque eu acho que elas têm relações, né? Por fim, uma dimensão da praxis, que eu acho que tem muito mais a ver com o trabalho do professor e a forma como você vai tratar em sala de aula do que necessariamente com o conteúdo, como as outras dimensões, né? Então, o modo como o professor pode dar as aulas valorizando os conhecimentos e interesses dos educandos, né, como ponto de partida para suas aulas. Veja, a gente pode ter diferentes contextos de sala de aula, uma sala de aula na periferia de uma cidade grande, ou uma escola no campo, uma escola rural, né, no campo rural, indígena. A gente pode ter, mesmo dentro das cidades e mesmo dentro do campo, a gente pensando em diferentes regiões do país, a gente pode ter, então, influências sociais e culturais diferentes. Então, pensando dessa forma, o trabalho do professor precisa levar em consideração essa diversidade de estudantes, essa diversidade de escolas e a diversidade de conhecimentos que eles trazem para a sala de aula, né, para nos auxiliar a preparar e implementar uma aula de matemática que seja condizente, né, com aquela realidade. E isso pode implicar, inclusive, em questões históricas, né? Qual é o histórico de uma determinada região, ou quais são os antepassados daquele estudante e como que esses antepassados lidam com ideias matemáticas de diferentes naturezas, né? Dessa forma, eu penso que o trabalho do professor acaba tornando a aula de matemática
interdisciplinar por natureza, porque a história acaba se tornando um tema gerador, e aqui usando aqui uma terminologia do Paulo Freire, né, e de forma que esse grande tema que o professor pode pegar a partir da realidade dos estudantes, ou a partir de uma outra questão histórica que não necessariamente esteja ligada à escola, mas a partir dela vai levar o professor a tratar de questões também da matemática, né? Então acaba se tornando em algum momento a discussão disciplinar, vamos dizer assim. E eu acredito que essa possibilidade, em algum momento, pode fomentar uma participação cidadã dos estudantes, né, a partir da matemática, né, com essa compreensão histórica de mundo. Tá? Eu vou sair das questões teóricas e vou passar para exemplos. Né? Uma das dificuldades que os nossos estudantes encontram é na hora de resolver as operações aritméticas. Né? Isso é um tema que está muito próximo dos professores dos anos iniciais, mas que vai carregar dificuldades por todo o período de escolarização dos nossos estudantes. Né? A gente pode, com certeza, perceber dificuldades na multiplicação e na divisão bem mais para o fim do ensino fundamental e até, dependendo da qualidade de trabalho que os professores tiveram, da qualidade de acesso a materiais e tudo mais, a gente vai encontrar, inclusive, no nosso país, estudantes que chegam ao ensino médio com essas dificuldades. Né? O que a gente pode fazer com a história da matemática para tratar um pouco dessa questão? Bom, eu vou falar de uma região bastante conhecida, que é o Egito, e de aproximadamente 3.000 anos antes da Era Comum, ou seja, aproximadamente 5.000 anos atrás, né, se a gente pensar aqui no Egito. Bom, sobre os egípcios, o que eu quero falar? Sistema de numeração, bastante conhecido de vocês, né, eu não preciso de muita apresentação, está aqui a série de símbolos, né, do sistema de numeração egípcio e os números que eles representam. De forma geral, o que eu quero trazer com isso? Os nossos documentos curriculares, se a gente olhar para a Base Nacional Comum Curricular, diz que no 6º ano do ensino fundamental, a gente deve trabalhar diferentes sistemas de numeração. O que a gente tem visto em muitos materiais didáticos é um trabalho com os sistemas de numeração que não leva a muitas reflexões sobre o porquê que existiram e ainda existem sistemas de numeração diferentes uns dos outros, com características diferentes, inclusive do ponto de vista matemático. E aí é que está o ponto que eu quero chegar daqui a pouco, né? Pensar que sistemas de numeração diferentes possuem características diferentes por questões socioculturais, e essas questões podem nos trazer à tona uma discussão das dificuldades de lidar com o nosso próprio sistema de numeração, e aí, por consequência, as próprias operações aritméticas. Né? O sistema de numeração egípcio, ele tem base 10, como vocês vão perceber, né? Então essa barrinha representa o 1, esse U de cabeça para baixo, que alguns vão dizer que é um calcanhar, representa o número 10, esse símbolo aqui estranho, que alguns vão dizer que é uma corda, representa o número 100, essa flor, que vão dizer que é uma flor de lótus, representa o número 1000, e assim sucessivamente. Isso aqui é um dedo, é o número 10.000, esse pássaro aqui, o número 100.000, e esse homem aqui, fazendo uma espécie de meditação, de oração, de prece, é o 1 milhão. Né? Então é um sistema com base decimal, assim como o nosso, só que tem uma coisa de diferente. Esse não é um sistema que tem a mesma característica do nosso. Se eu mostrar esse número aqui para vocês, que número será que ele representa? Bom, como esse não é um sistema posicional como o nosso, esse é um sistema em que a gente só faz a soma dos símbolos que a gente está vendo. Né? Então, esse símbolo representa o 1000, esse outro representa 1000, então aqui a gente tem 2000, esse representa o 100, e assim sucessivamente, a gente vai ter 6 aqui, números 100, então mais 600. A gente tem 2 desses
calcanhares aqui, então representa 2 dezenas, no número 20, e depois aqui temos mais 5 desses tracinhos que representam as unidades. Na prática, embora fosse muito comum nos materiais egípcios eles usarem a ordem, né, do maior para o menor, na prática não importa a ordem que esses símbolos aparecem, porque eles só serão somados, né? Então a operação que eu faço é essa daqui, né? 1000, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 10, mais 10, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que dá 2.625, né? Isso aqui é bastante diferente do nosso sistema, porque eu vou até aproveitar que aqui a gente já tem um número desenhado. Veja, esse número 2 é diferente desse número 2. O que vai nos dizer que ele é diferente? O que indica que ele é diferente? A posição. E aí a gente, no nosso sistema, né, de numeração, sabe, né, que aqui a gente tem as dezenas e aqui a gente tem as unidades de milhar. Logo, esse 2 representa uma quantidade diferente desse outro, né? Então, essa é a grande diferença. Aqui no sistema de numeração egípcio, esse 10 não tem mudança de quantidade em relação a esse outro, né? Então, essa é uma característica diferente do sistema de numeração. Algumas pessoas vão dizer, mas e aí, qual o problema? Bom, se eu quiser somar, por mais que isso aqui me dê trabalho, mas se eu começar a colocar um monte de número grande aqui, a gente consegue resolver a conta, vai dar um pouco de trabalho, a gente resolve. Soma subtração também a gente dá um jeito. Talvez as grandes dificuldades de um sistema como esse esteja, por exemplo, na multiplicação ou na divisão, né? E aí é que eu quero mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês qual era a técnica usada pelos egípcios para fazer a multiplicação. E me lembrem, porque eu quero depois comentar o quão importante seria mostrar isso para o estudante, para mostrar os potenciais, né, as potencialidades e as limitações de diferentes sistemas de numeração. Não no sentido de hierarquizar e dizer que um é melhor do que o outro, mas para mostrar e justificar características de cada um desses sistemas, ajudando ele a desenvolver determinados raciocínios matemáticos por trás. Bom, eu peguei aqui um probleminha que está no livro de História da Matemática da Tatiana Roque, que é uma leitura que eu recomendo para qualquer um, seja professores que atuam na educação básica, professores que atuam no ensino superior ou os estudantes dos cursos de licenciatura. No final vai ter a referência completa e eu mostro para vocês. O problema é o seguinte, suponha que cada pessoa tenha direito a 12 sacos de grãos. E aí a gente vai convencionar aqui que o saco de grão tem tamanho fixo, tá? Não vamos ficar preocupados do ponto de vista do rigor matemático, né? Vamos acreditar aqui, vamos convencionar que os 12 sacos de grãos têm tamanho fixo. A quantos sacos um grupo de 7 pessoas teriam direito? Bom, uma pergunta simples, né? Acho que a gente consegue perceber, até porque eu já dei um indicativo, que aqui o que a gente vai fazer é uma multiplicação. 12 vezes 7. Como que se faria essa multiplicação no sistema de numeração egípcio? Bom, olha que interessante. Eles faziam o seguinte. Eles associavam um determinado número com outro. Então, eu estou dizendo que uma pessoa tem direito a 12 sacos de grãos. Certo? Estou usando aqui o sistema de numeração egípcio, tá? Então, uma pessoa tem direito a 12 sacos de grãos. O que eu posso fazer? Eu posso duplicar. Então, se eu multiplico, né, se eu duplicar, né, se eu somar 1 mais 1, o que eu tenho? Eu tenho 2. Aqui eu também posso duplicar. 12 mais 12, eu tenho 24. Né? Então eu dupliquei. Bom, eu vou duplicar mais uma vez. 2 mais 2, 4. E aqui, 24 mais 24, 48. Certo? Então eu só estou duplicando, tá? Eu vou duplicar mais uma vez. 4 mais 4, 8. Né? Vocês vão acreditar que aqui tem 8, tá? E 48 mais 48 dá 96. Se vocês quiserem contar, vocês vão contar aí. Agora, gente, eu queria 7, né? E não 8.
Quer dizer, se eu duplicar mais uma vez, eu chego no 16 e aí eu não vou para lugar nenhum, né? Olha que interessante como os egípcios faziam. Eu vou voltar aqui, né? Eles olhavam para esses números que estão desse lado, que é o número de pessoas, e via se tinha alguma possibilidade de aqui somar 7. Veja, se eu olhar desse lado, aqui, qual é a possibilidade que eu tenho de formar 7? Bom, é isso que eu marquei aqui. Se eu somar 1, 2 e 4, eu tenho exatamente 7. Então, se eu somar 12, 24 e 48, eu vou ter justamente a multiplicação de 12 por 7. Né? Então, eles desconsideram essa linha e faz aquela soma ali. 1, 2 e 4, que dá aqui 7. E aqui 12, 24 e 48, que vai me dar 76. Eu espero que a conta esteja certa e que eu vi tudo direitinho. Tá? Então, veja, o que eles faziam para multiplicar é fazer somas duplicadas, né? Então, eles iam duplicando e depois encontrava possíveis valores para somar. Na prática, as multiplicações deles eram transformadas em somas. Vamos para um segundo exemplo aqui. Suponha que cada pessoa tenha direito a 12 sacos de grãos. É o mesmo problema do anterior. Só que agora, a quantos sacos 27 pessoas teria direito? Bom, para eu não prolongar muito o meu tempo, eu fui duplicando e agora usando o nosso sistema de numeração. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 8 dá 16. Se eu duplicar mais uma vez, dá 32, então eu passo de 27. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar aqui uma soma que dê 27. Né? Vejam que o lado daqui também eu fui duplicando. 12 mais 12 dá 24, 24 mais 24 dá 48, 48 mais 48 dá 96, 96 mais 96, 192. Bom, para dar 27, eu somando 1, 2, descarto a linha do 4, 8 e 16. Se eu somar essas 4 linhas, eu tenho exatamente 27. Né? Então, se eu somar essas 4 linhas, eu tenho a multiplicação de 12 por 27. Bom, eu vou dar outro exemplo e daqui a pouco eu comento melhor, né, tudo isso. Né, tá? Segundo exemplo vem da região da Índia, no século XII. Né? Segundo exemplo tem um nome que chama gelosia. Gelosia são essas grades de janela. Né, essas aqui são muito bonitinhas, mas as mais tradicionais que a gente encontra no Brasil são essas aqui. Isso aqui chama gelosia, né? Esse tipo de grade que a gente tem em janela. Só que em matemática, os indianos desenvolveram um determinado método de multiplicação que é feito nesse tipo de grade aqui. Tá? É uma grade estranha para vocês agora, mas eu vou tentar explicar aqui nos poucos minutos que me restam como que funciona. Vamos supor, gente, a multiplicação do número 123, eu acho que eu não vou conseguir escrever bonitinho aqui, tá? Por 456. A habilidade aqui não é muito boa, mas a gente está fazendo a multiplicação desses números. O que os indianos propuseram ali a partir do século XII, vou abrir um parênteses aqui. Eu estou falando dos indianos a partir do século XII, essa história ela ainda não tem toda uma certeza, né? Porque há uma falta de fontes que nos indique se realmente surgiu lá e se foi nesse período. Mas as indicações possíveis historiograficamente mais aceitas são de que esse método de fazer o cálculo de multiplicação se originou nesse período, nessa região. Foi difundida principalmente pelos árabes muçulmanos durante o período medieval, que levou isso para a Europa, principalmente nos séculos XIV e XV, que culminou, inclusive, num trabalho bastante conhecido, que são as barras de calcular do John Napier, ou os ossos de John Napier, ou Napier, que é um matemático importante ali do século XVI, né, que trabalhou com matemática. Tá?
mas não estou trazendo todos os aspectos históricos aqui pela questão do tempo, mas eu acho que em sala de aula a gente deveria abordar tanto a questão dos egípcios que eu trouxe anteriormente, como essa, com uma boa introdução histórica naquele sentido de contextualizar os estudantes, né? Aqui eu estou entendendo que a gente está lidando com o público adulto e que a gente tem um pouco mais de conhecimento histórico sobre determinados períodos e determinadas questões. É claro que a gente precisaria aprofundar um pouco melhor. Bom, o que eles faziam é o seguinte. Veja, eles colocam um determinado número aqui em cima, né? E outro número aqui na lateral. E aí depois eles fazem a multiplicação associando coluna com linha, né? Então eles fazem uma multiplicação simples associando uma determinada coluna com uma linha. Então, por exemplo, vou começar aqui com o 3 e o 4, né? Quanto é 3 vezes 4? 12. Como que eles colocavam esse resultado? Eles iam colocar esse resultado aqui nesse quadrado. Só que, veja, eles colocavam da seguinte forma. Abaixo dessa diagonal, eles colocavam as unidades. Então, 2 unidades. Acima da diagonal, colocavam as dezenas. Tá? E assim sucessivamente. 2 vezes o 4, o resultado vinha aqui. Né? 2 vezes 4, 8. Né? Então, 0 dezenas e 8 unidades. Bom, como o meu desenho está ficando muito feio, eu coloquei um mais bonitinho aqui, né? Para vocês entenderem a relação das coisas. Então, associa-se uma linha com uma coluna com uma linha e vai fazendo essas multiplicações de forma que embaixo da diagonal você coloca as unidades e em cima da diagonal você coloca as dezenas. Mas olha que interessante, gente. Aqui parece tudo muito confuso, né? Mas para eu chegar no resultado, olha o que eles faziam. Eles iam olhando essas diagonais e fazendo somas na diagonal. Tá? Então veja, aqui nessa diagonal aqui só tem o 8, né? Eu descarto o número que eu estou multiplicando. Então aqui eu só tenho o 8. Nessa outra diagonal eu tenho o 5, o 1 e o 2. Bom, também dá 8. Nessa diagonal eu tenho 2, 1, 1 e 6. Isso dá exatamente 10. O que eu faço agora? Bom, eu tenho que manter aqui só as unidades. E aí eu levo essa dezena restante para a próxima diagonal. E aí eu somo esse 1 com esse 1, com esse 8, com esse 1 e com esse 5. Resumidamente, vou colocar aqui para vocês, que vai ficar mais visual para vocês enxergarem. Tá? Então, vai se fazendo somas olhando as diagonais. Agora, olha que interessante. O que eu acho que tem de interessante nesse método, nessa maneira de fazer o cálculo da multiplicação? Vamos olhar para esse número aqui, gente, para o 3 e para o 6. Quando eu multiplico 3 vezes o número 6, eu tenho 18. Então, aqui é 8 unidades e uma dezena. Não é isso? Pois bem. Até aí, tá tudo muito bom. Mas agora, quando eu multiplico 3 vezes o 5, veja, eu estou multiplicando uma unidade por uma dezena. Né? Porque esse aqui é o número 456, lembrem disso. Aqui é a centena, aqui é a dezena e aqui é a unidade. Não ficou bonito, mas acho que vocês estão entendendo. Era aquela multiplicação, 123 vezes 456. Então, 456, o 4 é centena, o 5 é dezena e o 6 é unidade. Olha que interessante. 3 vezes o número 5, mas não é 3 vezes 5 unidades. Não é 3 unidades vezes 5 unidades. É 3 unidades vezes 5 dezenas. O meu resultado vai ter que dar como? O meu resultado vai ter que dar em dezenas. Então, o que acontece? 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 5 dezenas é 15 dezenas.
o que é 15 dezenas? É 5 dezenas e uma centena, né? Porque é como se eu estivesse multiplicando 3 vezes 50, que daria 150. Bom, e eu acho que aí vocês já conseguiram entender a ideia. Se eu multiplicar 3 vezes 4, o 4 é centena. Então é como se eu estivesse multiplicando 3 vezes 4 centenas, isso me dá 12 centenas. O que é 12 centenas? É 2 centenas e uma unidade de milhar. Se vocês não entenderam, basta pensar quanto é 3 vezes 400. É 1.200. Uma unidade de milhar e 2 centenas. Bom, e aí qualquer relação aqui que eu estabelecer vai me mostrar esse tipo de coisa, né? Só mais um para eu encerrar a minha apresentação aqui. Centena é uma centena vezes 5 dezenas. É o que está nesse quadrado aqui. Uma centena vezes 5 dezenas. É como se eu estivesse multiplicando 100 vezes 50. Isso me dá 5.000. Isso me dá 5 unidades de milhar e nenhuma dezena de milhar. Bom, o resultado que aparece aqui é 56, aí tem que olhar dessa forma aqui, ó, partindo daqui e vindo para cá, né, nessa direção aqui, tá? Então isso me dá 56.088, esse é o resultado dessa conta. Dá para você fazer com qualquer número, com qualquer possibilidade, então aqui, ó, 731.042 vezes 652. E isso me dá 476.639.384. Não vou fazer a conta com vocês e não vou deixar a tela aqui porque eu preciso passar para o próximo slide. Por que tudo isso é importante? E por que talvez usar uma abordagem histórica é importante? Uma das dificuldades que os nossos estudantes têm é, por exemplo, de compreender o algoritmo da multiplicação e saber o que está fazendo. Bom, quando eu faço 7 vezes 4... 28, né? E a gente faz isso aqui, né? Tá bom. O 2, por que esse 2 vem para cá? Bom, porque ele é uma dezena, ele vai ter que em algum momento ser somado com dezenas. Aqui eu só posso colocar unidades. Agora, olha que interessante. Quando eu multiplico 7 vezes 3, eu estou multiplicando 7 vezes 3 dezenas. 7 vezes 3 dezenas é 21 dezenas. Por isso que o meu 21 vem aqui, né? É uma dezena e 2 centenas. Bom, tá errado, né? Tá errado porque eu tenho que... Deixa eu ver se eu consigo apagar, porque eu esqueci de somar o 2 lá, né? Apagador. Opa, apagou. Pronto. Agora, minha caneta. Então, 7 vezes 4, 28. E 7 vezes 3 dá 21, com 2, 23. Tá? Então, aqui era o erro que eu tinha feito. Agora, olha bem, quando eu faço 2 vezes 4, é 8. Só que por que eu não coloco aqui? Né? Por que os professores colocam um maisinho aqui? Né? Para ajudar o estudante a pensar que é 2 dezenas vezes 4. Então, é como se fosse 20 vezes 4. É 80. Eu coloco o 8 embaixo das dezenas. Uma forma de ajudar os estudantes a entenderem isso aqui, eu vou ter que apagar mais uma vez, uma forma de ajudar os estudantes a entenderem isso aqui é a seguinte, tinha dado aqui 23, né? Uma forma de ajudar os estudantes nisso aqui é substituir aquele mais por um zero. Talvez seja mais fácil do estudante entender que ele está multiplicando uma dezena por uma unidade. É como se ele estivesse multiplicando 20 vezes 4, que aí dá 80. 2 vezes 3 é como se fosse dezena vezes dezena, que vai me dar o resultado em centena. É como se eu estivesse multiplicando 20 vezes 30, né? Que vai me dar 600. Bom, e aí a gente faz a soma aqui, né? Estou mostrando tudo isso porque eu acho que a abordagem histórica tem que ajudar os nossos estudantes a compreenderem os aspectos matemáticos que estão por trás daqueles conteúdos que a gente está trabalhando. Quer dizer, não só isso, né, mas um dos aspectos que eu acho que é super importante os estudantes compreenderem essas ideias matemáticas por trás dos conteúdos que a gente trabalha. Elas podem ser trabalhadas tanto com base em outras perspectivas, como a resolução de problemas, a modelagem matemática, o uso de tecnologias, como o estudante também pode
usar, o professor pode usar a história da matemática para ensinar esses conteúdos, né? Mostrando que em diferentes culturas existiram e ainda existem diferentes formas de se fazer as mesmas coisas que fazemos com a nossa matemática escolar, matemática acadêmica, né? Tornando a aula de matemática também um espaço de discussão sobre aspectos epistemológicos e aspectos socioculturais, né, da matemática, tentando fomentar, né, uma abordagem mais interdisciplinar, uma abordagem mais crítica do conhecimento matemático. Bom, essas são as referências utilizadas nessa apresentação. Em especial, indico aqui o livro da Tatiana Roque, que se chama História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas. Né, para essa apresentação usei só o capítulo de matemática na Mesopotâmia e no Antigo Egito, né, mas o livro como um todo é uma ótima aquisição. Tem um artigo meu com a minha colega, a Márcia, né, Dimensões da Abordagem Histórica no Ensino de Ciências e Matemática, que foi publicado esse ano na revista Caderno Brasileiro de Ensino de Física. O artigo do Antônio Miguel, As Potencialidades Pedagógicas da História da Matemática em Questão, Argumentos Reforçadores e Questionamentos, publicado na ZTTQ em 1996, e um capítulo do Siu Mankeung, né, que é o ABC do uso da história da matemática na sala de aula. Ele fala de forma geral, inclusive na graduação e tudo mais, mas isso está num livro maior do Vitor Katz sobre o uso da história no ensino de matemática. Esse aqui é uma aquisição um pouco mais difícil, mas que também vale a leitura. Bom, está aqui o meu contato, quem precisar. Agradeço mais uma vez a possibilidade de discutir um pouco com vocês alguns aspectos da história da matemática e da educação matemática, e agora fico à disposição para a gente refletir um pouco mais sobre esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês. Muito obrigada, professor Zaqueu, né, pela sua palestra, sua reflexão, né, que é o ponto de partida para a nossa discussão. Então, eu chamo todos os professores convidados, os alunos convidados, a participarem agora desse momento, né? Então, vamos iniciar com a professora Deise, né? A Deise, mais do que nós, né, está ali em contato direto com a sala de aula, pessoal da educação básica, tanto no ensino privado como no ensino público de Foz do Iguaçu. Então, professora Deise, quanto à história da matemática, fala do professor Zaqueu, né, nesse momento, né, o que a senhora tem a nos dizer sobre a história da matemática e o ensino da matemática? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui nesse momento com vocês também, compartilhando, né, as experiências, aprendendo também com todos. Na fala do professor, durante, né, a conversa aí que ele teve, ele mostrou para nós, me veio muito na cabeça que eu trabalho tanto na rede privada quanto na rede pública, e são, sim, mundos diferentes, né? Ele iniciou colocando para nós que, com certeza, isso eu vivencio no meu dia a dia. Você tem que pensar nas aulas, na preparação das aulas, no público que você tem, né? Nas escolas, na região, e quem são seus alunos, né? Como você conquista eles todo dia? Eu sempre falo que o professor de matemática, ele é uma conquista a cada dia. A cada aula que ele entrar em sala, ele vai ter que conquistar o aluno novamente, porque, querendo ou não, eles têm um bloqueio com matemática. Eles têm. Então, e você tem que trabalhar isso neles, tem que deixar algo mais leve, e ensinando do mais fácil para o mais difícil. E essa parte da história da matemática, ela é muito importante, porque nos últimos anos, em sala de aula, né, eu vejo que os alunos, eles têm aquela sede do porquê. Aonde? Mas por quê? Um exemplo básico que eu tive,
Isso tanto na rede pública e na privada. Por que toda potência elevada a zero é 1? Né? Um exemplo o professor deu aí de sistema numérico, de numeração. Aí você coloca para eles o porquê e da onde, por que toda potência elevada a zero é 1, que veio da propriedade, da divisão, da potência e tudo mais. Aí eles falam, nossa, agora sim eu entendi o porquê. Agora sim faz sentido. Então, muitas vezes, introduzir a história da matemática, dizer de onde veio, colocar sobre os nossos matemáticos, aí, de tudo, toda a história que tem por trás, a importância disso, esclarece para eles e torna um pouco mais interessante. Claro que você não... É como colocar, né? Você não vai conseguir chamar a atenção deles fazendo uma palestra aí de meia hora, né? Falando. Você tem que mostrar, você tem que trazer argumentos, você tem que colocar exemplos, exemplificar. E eles conseguem compreender melhor e entender aquilo que você quer trazer e mostrar para eles. Tem um fundamento por trás de tudo. Não é aquela decoreba que a gente fala, que é uma coisa que eu sempre converso com os meus alunos. Entendam, aprendam a matemática. Claro, você, vestibular, Enem, você vai muitas vezes em decorar fórmula e tudo mais. Mas tem muitas áreas da matemática que você não precisa decorar fórmula. Se você entender o porquê e como chegar naquilo ali, porque toda fórmula é chegada a partir de situações recorrentes, né? Que eu posso utilizar para todas as situações. Se eles entendem isso, eles aprendem o conteúdo. Eles não decoram a fórmula para aplicar os valores e encontrar o resultado final. Então, o que eu uso nas minhas aulas que é muito importante e até um acontecimento que eu tive hoje. Eu ensino para eles o porquê que você chega, como você calcula, né? No mais fácil, no mais básico. Para o avançado, eu apresento a fórmula e ensino eles a usarem. Aí uma aluna hoje falou para mim assim, mas professora, tá aqui a fórmula da rede pública. Tá aqui a fórmula. Por que a professora não passou? Porque eu já li em casa, né? Já entendi como é que usar a fórmula. Eu falei, se eu chegar e colocar a fórmula, 50% dos seus colegas não vão entender, eles vão só aplicar. Se eu mostrar antes da fórmula o porquê que você pode usá-la, como que você chega, como que você calcula usando outros meios, eles vão entender o por trás de tudo, eles vão entender a teoria, a lógica que tem por trás de tudo. Então, o professor falando da história da matemática, né, tem muito a ver com isso. Eles precisam, lá de trás, como nós chegamos até aqui, para conseguir compreender e ver o todo. Porque o aluno que a gente mostra, aplica aqui, aplica ali, a gente não abre a mente dele, ele não consegue interpretar, ele não consegue ter aquele raciocínio. Nós damos tudo pronto. Então, ele tem que saber o porquê. Eu levo muito isso para as minhas aulas. É muito importante, sim. E você vê como eles entendem melhor. Quando você chega lá e coloca uma fórmula, mas de onde veio? Por que ele fala que aquela letra está ali? E por que eu posso usar? Eles vêm com essas perguntas que você tem que colocar e explicar para que eles compreendam. Senão eles vão lá ler uma questão, né, uma teoria. Eles precisam saber aonde aplicar, aonde colocar e como começar a pensar para resolver uma situação, problema. Então, eu vejo que hoje nós trabalhamos muito mais essa parte da interpretação, da leitura e todo o em volta envolvido. Não só pegar, eu tenho esse valor, eu aplico aqui, na fórmula. O porquê e como eu posso aplicar. A mente deles consegue trabalhar melhor. Pelo menos são essas experiências que eu tenho em sala de aula, quanto na pública e na privada. Eu consigo conquistar os meus alunos, eu consigo uma maior compreensão deles trabalhando dessa forma. É importantíssimo trabalhar assim, com certeza.
Professora Deise, o seu comentário vai muito, né, próximo ao comentário do Lucas Reis, que nos assiste pelo YouTube, né? Que ele diz, sim, a importância dessa história da matemática, né? Para compreender melhor a matemática, e que ela deve ter esse tom dinâmico e leve, né, nas salas de aula. Eu acho que é bem o que você falou, né? Sobre conquistar o aluno todos os dias, né? E para essa conquista, né, usamos também de história da matemática, que tudo seja dinâmico e leve, né? Então, professora Maria Elizabeth, né? Boa noite. Boa noite. O que você pode nos dizer, né? Então, primeiramente, obrigada, doutora Elma, pelo convite. Doutor Zaqueu, pela clareza com a qual você apresentou os argumentos do tema e principalmente quando você vai para a exemplificação, né? Eu não vou trabalhar sobre todas as exemplificações, mas eu quero destacar, por exemplo, o quanto a gelosia, se fosse utilizada mais pelos professores, né? O quanto ela facilita a compreensão. A professora Deise já falava disso, né? Da importância de nós, enquanto professores, apresentar para os alunos sempre argumentos para que eles compreendam a matemática e não apenas sejam pessoas a exercitar, fazer exercícios, né, fazer cálculos automatizados, né, pelo próprio processo de querer acabar logo, ou pensar que entendeu, mas às vezes ele só entendeu o próprio mecanismo da resolução. Às vezes ele não entendeu o que está por trás disso. Como o Zaqueu disse ali, a unidade, a dezena, o próprio sistema de numeração decimal, né? Quantos alunos, às vezes, chegam lá no 6º, 7º ano e eles têm essa dificuldade grande de entender esse sistema, né? Para não falar lá nos anos iniciais, os professores também, né? O outro material que também, historicamente, foi trazido por uma pesquisadora, que é o material dourado, né? Então, assim, há uma dificuldade grande de aceitação que o material, qualquer uso que você faça, ou qualquer ilustração, não é uma perca de tempo, né? Nos 2 exemplos que o professor deu da gelosia, por exemplo, fica muito claro que, sendo cálculos com números bem grandes ou números menores, fica muito claro essa questão de unidade, dezena, centena, e assim por diante. E depois, como o cálculo nas diagonais depois é feito. E essa leitura vai facilitar essa compreensão final do sujeito aprendiz. Então, eu também destacaria, como a Deise, que a gente tem um trabalho imenso para ser feito, principalmente nós, 3 professores da universidade, com os professores da rede, no sentido de trabalhar essa questão da significância, né? Os sujeitos, eles precisam entender que, historicamente, o surgimento da matemática, ele se deu por uma necessidade e não por uma automatização. E a gente pode trabalhar isso com os professores, também com os nossos discentes, que depois serão professores, né? Alguns já são professores hoje, porque já têm uma outra formação, né? Então, acho que o trabalho é esse, realmente, de socializar os saberes, e a gente tem uma missão, a gente tem uma tarefa, enquanto entes públicos, de fazer uma divulgação desses conhecimentos, para que cada vez mais haja essa apropriação desse saber pela via da história da matemática. Então, eu agradeço mais uma vez e dou os parabéns pela iniciativa. Obrigada. Professora Maria Elizabeth, é muito importante a questão da formação, né? Nós que estamos na universidade, devemos nos preocupar com a formação do futuro professor de matemática,
né? E as palavras da professora Deise, suas palavras, né, elas vão muito, né, num caminho, em uma matemática mais crítica, mais cidadã, mais raciocinada, mais formativa, né? Que o automatismo ele também não cabe mais para o século XXI, né? Todos nós estamos muito cientes disso, então cabe a nós, professores, né, do ensino superior, né, também atuar nessa formação, né, de um professor mais reflexivo e menos automatizado. Né? Então, para entrar nessa discussão do ensino superior, dos nossos futuros professores de matemática, né, eu chamo que todos os alunos, né, os alunos convidados, liguem os seus vídeos, né, para entrar nessa discussão. Né, começamos a discussão, temos a Ana, o André, a Jéssica e a Midian. Então, a Ana, né, ela já tem certa experiência, né, ela já tem tempo com algumas práticas em educação matemática, algumas histórias, né? Então, eu gostaria, Ana, que você conversasse com a gente, né, com base no que tudo está sendo dito, né, o que você considera nessa discussão, formação de professores, conteúdo de história da matemática, quais são os seus anseios como aluna do curso de matemática, né, quanto à história da matemática na licenciatura. Boa noite, primeiramente, né? Parabenizar a professora Elma pela organização e parabenizar os convidados, ao pessoal que está assistindo, quem está gravando, né? Tudo isso, agradecer por esse evento. A gente sabe que é importante investir muito, né, na questão da formação e na questão do conhecimento, né? Que a partir do momento em que você toma conhecimento do que você não sabe, do que você sabe, né? É meio confuso, mas quando você tem a consciência, de certa maneira, de que você não sabe das coisas, você começa a vislumbrar que o conhecimento ele não está num único lugar, né? E a gente tem muito essa percepção da matemática ainda, né, como uma ciência que ela é universal, que ela é acultural, que ela se constituiu como um saber do homem branco, né? E que é muito recente esse movimento de reconhecer que a matemática em si, ela não é assim, que a matemática ela é plural, que a matemática ela está relacionada com as culturas, que ela está relacionada com a forma como os grupos se manifestam, da forma como eles registram seu conhecimento, né, como eles produzem o conhecimento, como eles trabalham para transmitir esse conhecimento também, né. Acredito, né, que a história da matemática em si, né, tem importantes contribuições para a gente pensar sobre a educação matemática, né, mas principalmente porque ela vem relacionada com outras tendências, né? Ela não é isolada, né? Que quando a gente vai estudar algumas tendências, a gente tem uma visão inicial, talvez errônea, né? De que elas são apartadas, são separadas, né? Mas elas são relacionadas em si, né? Porque a história em si, como a gente pode pensar, né? Nos exemplos que o professor trouxe, né? Do Egito e tudo mais, esses exemplos que são, né, antigos, bem antigos, a gente também pode pensar, né, na história da matemática, por exemplo, na questão das moedas que o nosso país teve, né, que não é tão longe, mas a gente consegue perceber a matemática e a história da matemática nisso também, né. Se a gente voltar o nosso olhar, tudo vai para essa observação de que tudo contempla, né, mas ao mesmo tempo também não é que tudo contempla. Tô confusa, é a minha primeira participação em si, mas de que a história da matemática em si, ela traz potencialidades tanto para o professor, né, quanto para os estudantes, para os alunos, de você conseguir recuperar como que é a construção dos números, né? Como que os números que a gente usa, eles são resultado de toda uma história, de vários povos que foram aperfeiçoando pouco a pouco, né?
ou de como que diferentes culturas também têm diferentes formas de contágio, né? Porque a gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, mas alguns grupos pode ser 1, 2, muito, pouco, né? A partir de um certo número não se conta, ou como é com os guaranis, né? Que tem essa questão da formação das dezenas a partir das unidades, né? Então, é importante a gente pensar que a história da matemática, ela pode sim ser um motivador no sentido da curiosidade, né? De aguçar a curiosidade e, ao mesmo tempo, de valorizar a cultura e a história dessas pessoas, né? Acho que é isso. Ana, para mim a história está em tudo, tudo é história. E se tudo é matemática, então a história da matemática é tudo, né? Vamos usar uma certa lógica. Sim, mas né, Não, é só para descontrair, Ana. Eu tô meio nervosa, porque é a primeira problema. participação em si. É Contribuiu muito, né, para a minha formação em si, contribuiu, o projeto de extensão em si, né, contribuiu muito. Eu tive que saber das coisas que a gente não conseguiu colocar em prática da forma como a gente queria, mas que a gente está contornando, mas de como que é importante a gente abrir esse espaço também para a discussão, né? É um primeiro evento, né, que a gente está colocando nessa temática, e que não impede que futuramente venham muitos outros encontros, né, para a gente poder discutir não só a história da matemática, não só essas 3 lives que estão planejadas, mas de que isso possa ser constante, né, que possa ser um contínuo de palestras, de encontros, de debate, da gente pensar a característica da nossa região, que é trinacional, da gente pensar nas moedas em si, né, que circulam muito aqui, que você consegue ter, tipo, de analisar os circuitos do comércio, né, da gente pegar e da gente entender algumas coisas que, né, o que muda? Será que a matemática que a gente tem aqui em Foz do Iguaçu, ela pode ser parecida com a matemática de Ciudad del Este ou com da Argentina, né? Porque eu percebo que é um caminho longo, mas como seria, por exemplo, se a universidade pensasse proposta de estágios que a gente pudesse estagiar nas escolas da fronteira em si, não que fosse só em Foz do Iguaçu, né? E que a gente, pela proximidade, a gente conseguisse inovar as formas de estágio nesse sentido também, né? De pensar como que é a matemática nos outros países, né? Ana, então, assim, a história da matemática na Tríplice Fronteira, ela é rica, como disse o Zaqueu no início da sua fala, né? Então, a gente tem, né, trato de cultura, de sociocultural, pode ser metodológico, né? Então, os aspectos são diversos. E a Tríplice Fronteira, sim, historicamente, né, trabalha em história da matemática muito rica, né, por diversas questões, né, do câmbio, das moedas, de como pela riqueza étnico, né, como cada etnia, se podemos assim dizer, trabalhou, né, e a história da matemática ao longo do seu tempo. Mas quem fez também pesquisa, né, foi quem esteve envolvido em pesquisas referente à história da matemática foi o André, né? Ele trabalhou com o grupo IFEM, né? Grupo de História, Filosofia e Educação Matemática. Ele fez diversas atividades, né, relacionadas à história, né, e com base nas categorias de Miguel, né, algumas delas citadas pelo professor Zaqueu em sua apresentação, né? E nós percebemos nessa experiência, né, de aplicação, como estamos falando em formação inicial também, né, de professores de matemática através da história da matemática. Então foi uma experiência muito positiva, né, e transformadora,
na aplicação da história da matemática para essa formação de futuros professores de matemática. Eu gostaria de dar a palavra, né, ao André, que ele manifeste, né, como foi, como está sendo, né, a sua formação, né, de história da matemática no curso, né, e quais suas impressões sobre esse conteúdo, ou a palestra do professor Zaqueu. Então, todos fiquem muito à vontade, né, para manifestar, né, suas opiniões referente à temática. Primeiramente, eu queria agradecer ao palestrante, né, e a todos os envolvidos, aos professores convidados, às pessoas que estão assistindo. E eu queria, antes de citar a experiência da formação continuada de professores, que a gente, enfim, falar sobre a experiência que eu tive hoje. Eu fui dar aula particular para uma aluna do fundamental de uma escola particular de Foz, e ao dar a aula, né, no caso a minha prima com ela, eu fui mais para conhecer e descobrir as dificuldades. E teve um momento, né, que, como a da aula é uma revisão para as provas, eu estava olhando o conteúdo, né, que ela estava estudando, e no momento eu pedi para ela fazer uma divisão. E nesse momento eu percebi que ela não sabe fazer, não tem a ideia de posição na subtração. Ela consegue, com dificuldade, fazer a divisão, porém, na hora de passar, né, tipo, aquele algoritmo da Chaves, ao fazer a subtração, ela não conseguia fazer uma subtração com números maiores. Tipo, números com 2 casas, ela não conseguia. E se eu tivesse visto essa aula, essa palestra do Zaqueu um tempo atrás, eu provavelmente tinha conseguido ajudar ela de uma maneira melhor. Porque, como eu falei, eu fui lá para conhecer ela. Então, eu não tinha ferramentas ainda para, se está com dificuldade nisso, vai estudar. Eu fui conhecer, né? Conhecer a minha aluna. Eu também tenho outra aluna, né? Que eu dou aula no sábado, e eu ela com geometria. Se eu tivesse alguma ferramenta histórica, possivelmente eu conseguiria ajudar ela de uma maneira melhor, né? mais apropriada. Com relação ao IFEM, eu tenho que agradecer a Elma, que no caso me apresentou a história da matemática através da didática, né? E com essa participação, né, num projeto do IFEM, né, um trabalho do IFEM, eu disse, sim, a história da matemática é realmente motivadora. A ideia, né, do trabalho era eu analisar alguns conceitos matemáticos através da história, né, de como foi desenvolvido aqueles conceitos, né. No caso foi o conceito de logaritmo de Napier e a espiral de Arquimedes. E também eu acho que o conceito de tangente de Descartes. Se não fosse a forma que foi apresentada, através da história, né, da história da matemática e do desenvolvimento desses conceitos, provavelmente não teria aprendido tanto, e mesmo se eu tivesse aprendido, não teria sido tão rico, não teria ficado tão curioso com relação àqueles assuntos. A experiência foi muito importante, tanto é que agora eu realmente gosto de história da matemática. Mesmo que eu estou fazendo uma iniciação científica agora, num conceito matemática, que seria os axiomas de Zermelo-Fraenkel, e a que me atrai é a parte histórica, não a parte da matemática
pura, né, das demonstrações, mas sim como que as demonstrações, esses conceitos, ou como ele envolve, que nem o Teorema da Boa Ordem, ele também é chamado de teorema de Zermelo. Então, Cantor já tinha um teorema próximo, né, parecido, equivalente, com a mesma ideia, e esse gostar de história da matemática me fez perceber essas nuances, né, tipo, tem esse teorema aqui, é igual, é próximo, mas por que ele está escrito dessa maneira? Por que o autor, minha fonte primária, né, de pesquisa, ele coloca dessa forma? Então, eu vejo realmente que a história da matemática me fez desenvolver algumas coisas que, se fosse só o que eu vi em matemática pura, nas disciplinas da universidade, eu não teria desenvolvido um gosto tão grande por essa pesquisa, né, pela minha iniciação científica e pelo meu TCC, que vai ser o mesmo tema, e por outras coisas. Agora eu estou fazendo o projeto de extensão com o Zaqueu, e se não fosse essa experiência do IFEM, provavelmente eu não teria me inscrito, né, no curso que o Zaqueu promove, né. Acho que é isso, gente. Obrigada. Jéssica, Midiana, fiquem à vontade, né, para falar sobre história da matemática, né? Então, se quiser, a Jéssica pode iniciar a sua fala, né? Mas fiquem à vontade para intervir, para falar, né? Eu vou falar um pouco sobre o que o professor Zaqueu trouxe, né? E as minhas concepções, assim, o que está na minha cabeça aqui. Enfim, a história da matemática de motivação para aprendizagem, né? Que pode ser até uma alavanca para a qualidade de ensino, né? Traz a matemática e a história da educação matemática, né? A evolução de como o está se modificando, né? Que nem antigamente talvez não, né? Mas não utilizava em sala de aula, essas coisas. Hoje a gente utiliza, né? Trazendo um pouco do laboratório, né? Com como a professora tinha comentado, o material das formas geométricas, né? Então é aperfeiçoamento, né? Que sem a matemática e a história da matemática não mas nada impede que os artigos, né, são errados, não, eles só estão sendo aperfeiçoados. E alguma coisa que era errado, acredito que passado para os alunos que os métodos antigos bons, que eles, tipo, podem ser utilizados, né, um método ou outro para poder resolver uma conta, por exemplo, porque alguns alunos acreditam que se ele fez de um método diferente do outro coleguinha, ou o do outro está errado, né? O que não é. Os dois podem chegar no mesmo resultado, só que com meios diferentes, né? E também seria interessante trazer, englobando, né, a ludicidade, né, como trazer realmente a história, englobando a história dos matemáticos, né? E, antigamente, estou um pouco nervosa, desculpa. Que nem na física, o Isaac Newton, mas euclidiana, os alunos conhecem o Euclides?
geometria plana, né? Eles conhecem de Euclides? Não conhece. Pitágoras. Não usam o teorema de Pitágoras, mas conhece realmente quem é Pitágoras. Então, seria bem legal ter a história, né, dos matemáticos também. Surgiu as fórmulas, né? Trazendo essa como, por quando aplicar. É bem importante, né? Que é uma coisa que me encanta. Talvez encantaria também os na sala. Só teria que trazer num modo mais sutil, que nem poder apresentar como que calcula a pirâmide do Egito, no caso. Vim trazer o teorema de Tales, né? Que no caso ele calculou a altura da pirâmide milhões de anos atrás, sem ter nada ali, né? Ele, não, olha lá, o sol ele bate assim, pega o ângulo certo que pode ser, e trazer um pouco dessa história, né? E mostrar que com o mesmo método eles conseguiriam calcular a altura de um prédio, poderia levar eles para quadra, e não sei, quadra no caso se não fosse fechado, e a altura deles mesmo, sabe, no chão. Seria interessante trazer essa ludicidade, né, junto da matemática. Com certeza, Jéssica. A ludicidade ela é muito importante, né? Ajuda, né, futuramente a diversas visualizações, né, para conceitos, né? Então a ludicidade eu sou suspeita, né, que os meus antigos alunos bem sabiam o quanto que eles tinham que mexer com varinhas e massa de argila para fazer uma construção de um conceito geométrico de forma lúdica. Então, e com uso também da história, né? A ludicidade, ela ajuda muito também, né, na aula de história da matemática para que ela seja dinâmica, né? Então, o dinamismo, né, a gente tentar, o que é esse dinamismo, essa clareza, né, esse conquistar o aluno todo dia, só isso já dá uma live, né? Então, a gente está falando de forma bastante genérica, né, porque a gente sabe que isso aí já daria uma outra roda de conversa nossa, né? Mas a ideia é nós, professores, irmos tentando, porque metodologias são diversas, né? Fala, conquistar Bianca. Os alunos, tirando eles deles, né? Tirar eles da sala de aula, o modo tudo dado, trazer uma roda, essas técnicas assim de tirar eles centrado, né? Do lugar comum, né? Seja tirando do espaço, seja lançando conversas, desafios. A história da matemática, ela engloba tudo isso, né? Ela engloba ludicidade, dinamismo, né? O dinamismo, como diz em uma live anterior, a professora Ana Paula falou, é necessário criar uma atmosfera de aprendizagem, né? Então, criando essa atmosfera de aprendizagem, a história favorece muito, né? Mas tem também os empecilhos que o professor Zaqueu falou, né? Material, recursos. A gente aparece diversas dificuldades, né, para o uso de história da matemática em sala de aula, mas que ela pode ser usada utilizando todo esse mecanismo, ela é riquíssima, né? Isso é inquestionável, né? E a Base Nacional Comum Curricular, né, ela cita pouquíssimo da história da matemática, mas é possível com atividades de história, né, sabermos perceber que contempla boas características, né, das categorizações de Miguel, né, e
como que diz, a curiosidade como estímulo é algo mais relativo, né? Que passa pelo pessoal. Será que a história por si só é estimulante? Não. Estimulante é o professor, a história é um objeto. Então, nós temos que ser estimulante, nós que temos que conquistar dia a dia, nós que temos que buscar esse dinamismo, essa atmosfera de aprendizagem. Então, a nossa, para continuar essa discussão, a Midian Barbosa, nossa aluna do curso de matemática, Midian, coloque aí o seu ponto de vista sobre toda essa nossa discussão. Boa noite. Bom, deixa eu pensar aqui. Quando o professor Zaqueu fala desse resgate cultural, pela história da matemática, eu acho interessante que a gente não só resgata, a matemática de outras culturas, como também tem a possibilidade de mostrar para o aluno que a própria matemática escolar, que a gente apresenta, ela é uma produção cultural. Então, eu acho que, enquanto professor, a gente tem que ter isso bem claro, que, como a Anne disse, a nossa matemática ela também vem de uma estrutura cultural eurocêntrica. Então, na sala de aula, isso também pode ser abordado por meio da história da matemática. E que, nesse sentido, ela também possibilita você visualizar outros meios de fazer aquele mesmo processo que é matemático. Então, acho que com os exemplos que o professor Zaqueu trouxe, fica claro isso. Você está pensando maneiras de fazer a operação da multiplicação. Você não está aprendendo um único algoritmo. Eu acho que isso contribui quando a gente pensa na diversidade de se aprender mesmo. E outra face que eu particularmente acho muito interessante é a questão da interdisciplinaridade. Não é sobrepor, então, o conhecimento matemático com relação às outras disciplinas escolares, mas é perceber justamente essa característica correlacional que a matemática tem. Então, se a gente vai ensinar um tema utilizando a história da matemática, e aí entra nas dificuldades mesmo, a gente vai, entre aspas, gastar tempo falando do contexto histórico. Então, ao mesmo tempo que isso é dificuldade, pensando no próprio material disponível dentro da literatura, relacionado com a sala de aula, então pensando nessa matemática, história da matemática e história da matemática na sala de aula, que eu acho que são coisas, são pontos da área de pesquisa. A gente também pode pensar no professor enquanto pesquisador da prática. Então, me faz pensar, durante a live, me faz pensar na formação inicial, então da importância da gente conhecer essas metodologias já na graduação, me faz pensar na formação continuada, ou seja, nos obstáculos que a gente vai enfrentar quando chegar na sala de aula, que é um pouco que a professora Daisy também trouxe. E eu acho que, assim, a live em si foi bem interessante, porque esse espaço de diálogo, ele é relevante e ele estava faltando, dentro do nosso grupo de matemática, assim. Acho que em outros momentos a gente já conversou que faz falta também compartilhar as ideias, Bom, olha, o que eu estou pensando, o que o professor está pesquisando. Eu pensei isso e tem um autor que também pensou isso e escreveu aquilo. Eu acho que esse momento foi perfeito por questão disso, E outra coisa que eu acho interessante da história da matemática, daí já seria para finalizar assim os meus comentários, que eu acho que ela permite que a gente reconheça o conhecimento matemático como uma perspectiva de leitura do mundo. Então, você está lendo o mundo, então você vai pensar não só no passado, no presente, mas também no futuro. Bom, quais são as produções matemáticas, como que elas impactam a nossa sociedade, como elas impactaram no passado, enfim, eu acho que é bem amplo
assim, o que a gente pode discutir, né, dentro da área da matemática, da história da matemática e da educação matemática toda. E mais uma das coisas que me chama a atenção é justamente essa visão, né, de formação de mundo, né, como a gente lê o mundo através dessa disciplina, né, que hoje a gente entende assim. E acho que era isso. Muito obrigada aí pelo convite. Bom, como diz a Midian, é um espaço necessário para nós da UNILA, né? Conversar sobre isso, nós alunos, estudantes, professores e professores da comunidade externa, como a nossa convidada, a professora Deise, né? É importante conversarmos sobre isso, né? E a live permite essa aproximação, né? Então, esse é o objetivo. Mas, seguindo adiante, né, nós temos aí o questionamento do Jean, né, que ele diz... Só um instante, deixa eu ler aqui para vocês. Ele fala exatamente, né, dessa apresentação mecânica, né, que tem a matemática, que tem a ver com a vida direcionada para o mercado, né? Acredito que ele está dizendo o mercado de trabalho, que o ensino está direcionado para o mercado de trabalho, né? Então, tem esse predomínio, né, de uma apresentação mais operacional, né, onde o mais importante é o trabalho, né? Então, essa questão da reflexão, né, a ausência, podemos dizer, ou pouca reflexão, né? Agora, essa é a minha fala, né? Ela tem essa origem, né? Então, Zaqueu, você poderia responder aí ao pensamento, né? Fazer um comentário, porque não é uma pergunta, né? Do Jean Gomes Tavara, falando em português, que o Jean Obrigado, Jean, pelo comentário. Eu acho que os modos como a gente ensina matemática, eu acho que tem a ver, sim, com uma visão de que a escola, né, e não só a matemática, é um lugar de formação de mão de obra, né, e não necessariamente de um lugar de reflexão, embora isso seja dito por muitos educadores, né. Então, como há, talvez, no mercado uma predominância, né, no mercado, não diria, mas talvez na sociedade, né, uma predominância desse interesse, e aí isso reflete, inclusive, nos documentos curriculares que a gente tem acesso, talvez isso acaba nos colocando diante dessa abordagem mais mecanicista, como você disse, né, e aí essa visão mais conceitual, onde a gente, como você diz, né, a gente poderia trabalhar a reflexão sobre a origem dos símbolos, a concepção das fórmulas, né, os algoritmos, diferentes formas de fazer uma mesma operação, trabalhar um mesmo conteúdo, tudo isso fica de fora, né, porque isso acaba não entrando dentro desse grande objetivo, né. Claro, eu acho que não é só isso, eu acho que isso é uma das questões que nos coloca diante dessa visão mais mecânica da matemática, porque eu não acho que é só isso, né? Eu acho que também tem uma questão de formação inicial e continuada, que no universo da matemática há uma grande tendência a acreditar que aquilo que não lida com um certo pensamento dedutivo, abstrato, com uma determinada classe de símbolos, tudo que estiver fora disso talvez não seja matemática, né? Quer dizer, então, também tem essa tensão no universo dos pesquisadores em matemática, dos pesquisadores em educação matemática, que acaba influenciando, inclusive, no modo como a gente ensina e forma professores, né, que vão dar aula de matemática. Então, acho que tem aí várias questões que a gente pode pensar. E aí eu acho, claro, pensar historicamente pode trazer alguma luz, né, sobre essa questão, né.
Bom, acho que é isso. Agradeço mais uma vez, Elma, pelo convite para participar do evento. Agradeço a todos os organizadores e a todos os colegas aqui que trouxeram importantes, né, comentários sob diferentes óticas, né, diferentes pontos de vista, que eu acho que faz todo sentido, né, para nossa reflexão, né, aqui também como professor e pesquisador no ambiente da universidade. Então, mais uma vez, muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos aqui toda a disponibilidade, né, e de entrar para esse grupo, para essa roda de conversa, para esse bate-papo, né. Então, vamos dar a palavra à professora Deise, né, para colocar as suas considerações em questão do GEAN, né, ou qualquer outras questões que a senhora... Ai, perdão, Deise, que você acha necessário. Capaz. Meu Deus, senhora, acabei. Mas não deixa de ser, né? Sim. Como eu digo para os meus alunos, eles me chamam senhora. Eu falei, que senhora, que? Mas a professora não é casada? Ah, então é senhora, me parece tão mais velha, mas enfim. É assim mesmo. Não deixa de estar certo. Eu quero mais uma vez agradecer pelo convite, por poder compartilhar de todas essas informações, esses vivenciamentos, essas experiências. E sim, eu vi que os alunos colocaram bastante, né, a importância da história da matemática aí no ensino. É importante sim. E é muito importante vocês irem para a sala de aula, nós professores irmos para a sala de aula com essa ideia e com esse propósito. Não chegar lá, a primeira aula não foi bacana, não deu muito certo, não vou usar isso. Não, procura, né, um mecanismo diferente, procura uma lógica diferente, uma ideia, vai manuseando isso, trabalhando ao seu favor e a favor dos alunos, né? Vocês não vão chegar no mercado de trabalho, aí na sala de aula, de primeira mão, sabendo tudo, conseguindo tirar de letra as aulas, vocês vão aprendendo com o tempo, vocês vão pegando experiências e vocês vão vendo o que cativa mais os alunos, o que consegue ter mais retorno, né, na aprendizagem deles. Então, isso tudo é um aprendizado. Toda a parte que foi colocada é importantíssima, dos alunos, enfim, da história da matemática. E, enfim, vem tanta coisa na cabeça quando a gente está ouvindo, né? Que agora, na hora de falar, às vezes apaga um pouco da memória. Mas, no mais, é isso. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, em nome dos professores, professora Elma, né? Eu tenho um H e às vezes eu não sei como soletrar certinho, mas pelo convite, pela presença, pela experiência de ouvi-los, né, e poder colocar a minha vivência dia a dia em sala de aula, quanto na rede privada e na pública. São situações diferentes, mas de muito aprendizado. Você não fica só no meio, você vê as duas realidades. E isso para a formação é muito importante aí, para o seu conhecimento, para a sua estrada e para a sua vivência. Mais uma vez, obrigado a todos que estão ouvindo, que estão participando aí, estão online, né, os alunos, os professores, e muito obrigado. Espero que tenha sido de bom proveito toda a minha experiência colocada, né, do professor Zaqueu, da professora Maria e dos alunos aí do curso da Univo. Ótimos futuros professores, né? E companheiros de trabalho. Muito obrigada. André, pode falar as últimas palavras, questionamentos? Eu meio que vou finalizar. Agradecer aos alunos, os alunos convidados aqui, e aos alunos que estão assistindo também, né? Agradecer ao convite, ao espaço, agradecer ao professor Zaqueu pela ótima palestra,
as professoras convidadas, né, a Deise e a professora Maia, e a gente só tem a agradecer realmente ao espaço, né, uma coisa que faltava, de fato, no nosso curso, né, faltava na sistemática UNILA, e creio que é isso. E para finalizar, né, gente, eu queria que a gente tirasse uma fotinho, né? Não finalizando tudo, mas eu peço que a Bianca e o Alencar liguem, né, se puderem, para depois a gente tirar uma fotinho, assim que a Elma fizer tudo, né, finalizar a live. É isso, gente. Obrigado por tudo. Bianca, Alencar, por favor, vamos tirar a fotinha da equipe da live, todos os participantes, né? Peço que liguem a câmera, se assim puderem, né? Eu que agradeço a todos, ao Alencar, a Bianca, a Ana, ao André, a todos os envolvidos, direto e indiretamente. Agradeço aos nossos ouvintes, aos nossos participantes pelo YouTube, pelos questionamentos, né? Nossa primeira experiência, né, de colocar em discussão os alunos, né, do curso da UNILA, juntamente com os professores, né? Eu fico muito feliz, muito satisfeita por esse bate-papo, né? E só tenho a agradecer aos professores convidados, professora Maria Elizabeth, professora Deise, Midian, Jéssica, André, Ana, Alencar e Bianca. Tá, muito obrigada. E o pessoal do YouTube por estarem aqui conosco até esse momento. Então, pessoal, muito obrigada. E agora vamos nos preparar para o nosso registro, né, da foto.